Nós nos esforçamos pela perfeição física. Escondemos nossas cicatrizes sob camadas de tecido e maquiagem. Lamentamos a assimetria de nossos rostos como se fosse um erro de cálculo na arquitetura do nosso ser. Vivemos com o medo crônico, injetado na base do cérebro, de não sermos atraentes o suficiente para o bando. Acreditamos, com uma fé cega e patológica, que nosso valor reside na geometria de nossa aparência. Mas pare um segundo. Sinta o nó na boca do seu estômago. Aquele que aparece quando você se olha no espelho sob uma luz dura. Sinta a tensão no seu trapézio, carregando o peso de uma imagem que nunca termina de se formar. Isso não é uma dor espiritual, é cortisol. É sua amígdala gritando que se você não for perfeito, será abandonado. É um erro de software biológico, porque uma antiga crônica resgatada dos textos proibidos e esquecidos do velho mestre Zhuangzi nos fala de uma anomalia estatística. Nos fala de um homem tão deformado que assustava as crianças e fazia os cães latirem para o vazio. Um homem que era um insulto à estética. E, no entanto, homens e mulheres não conseguiam evitar se sentir atraídos por ele. Os reis ofereciam seus tronos a ele. As mulheres rejeitavam os príncipes mais belos para estar perto de sua sombra. Hoje não vamos falar de beleza interior como um consolo para os feios. Isso é marketing barato. Hoje vamos dissecar a mecânica do carisma real. Vamos entender por que sua obsessão com a embalagem é a única coisa que te torna realmente invisível. E vamos descobrir o segredo da integridade somática. Bem-vindo ao outro lado do espelho. Se ao ouvir isso, você notou que sua mandíbula relaxou, nem que seja 1 milímetro, é seu sistema nervoso reconhecendo que está cansado de fingir. Faça um ato de presença agora mesmo. Não para o algoritmo, mas para ancorar você nesta realidade. Vá até os comentários e escreva uma única palavra: essência. Ao escrever, você está ordenando ao seu cérebro que pare de escanear ameaças superficiais e comece a buscar profundidade. Escreva essência. E exale todo o ar que sobra em você. Vamos começar a descida. No antigo estado de Lu, durante a era dos reinos combatentes, uma época de sangue, aço e aparências, vivia um homem chamado Ai Tai Tuo. Os registros históricos são cruéis com ele. Não dizem que ele era pouco atraente. Dizem que ele era uma catástrofe biológica. Conta-se que suas costas eram tão curvadas que seu rosto ficava na altura de seu umbigo. Seus ombros subiam acima de sua cabeça, como as asas quebradas de um abutre. Seu queixo afundava no peito, e sua respiração soava como um fole velho e rachado. Caminhar, para ele, era um ato de negociação com a gravidade. Ai Tai Tuo era, sob qualquer padrão médico ou estético, repulsivo, um erro. Algo que as pessoas decentes desviariam o olhar para não manchar sua própria sensação de ordem. Mas acontecia algo estranho em Lu. Quando os homens se sentavam para beber ou conversar com Tai Tuo, perdiam a noção do tempo. Sentiam uma calma densa, pesada, nutritiva. E quando chegava a hora de ir embora, resistiam. Sentiam um vazio físico ao se afastarem dele, como se afastassem de uma fonte de calor em pleno inverno. E as mulheres, que naquela época eram tratadas como moeda de troca ou adornos, viam Tai Tuo e algo em seus sistemas límbicos se acendia. Conta-se que sussurravam para seus pais: prefiro ser a quarta concubina deste homem deformado a ser a esposa principal do general mais belo. Como isso é possível? Que tipo de hipnose coletiva era essa? Os rumores chegaram aos ouvidos do Duque Ai. O Duque era um homem de poder, obcecado com a forma, o protocolo e a hierarquia. Um homem que vivia no mundo das aparências. Ao ouvir sobre esse monstro magnético, sua curiosidade se misturou com o ceticismo cínico do governante.
Tragam-no diante de mim, ordenou. Quero ver essa criatura. Quero ver se é um bruxo ou simplesmente um palhaço. Taitu foi levado à corte. Imagine a cena. O palácio. Linhas retas, seda, ouro, servos perfeitos, simetria absoluta. E no meio dessa perfeição geométrica entra Taitu, um nó de carne e osso, o caos feito homem. O duque olhou para ele e sentiu uma repulsa instintiva. Sua amígdala foi ativada. Perigo, doença, desordem. O duque pensou: este homem é uma ofensa para os meus olhos. Mas o duque era um homem curioso. Então, decidiu mantê-lo por perto, como quem tem um animal de estimação exótico ou uma curiosidade de feira. Fique, disse-lhe com desdém. Veremos se sua mente é tão torta quanto suas costas. E Taitu ficou. Não fez nada espetacular. Não recitou poemas. Não fez mágica. Não adulou o duque. Simplesmente estava lá. Passaram-se os meses. O Duque Ai, homem de 1000 preocupações, começou a notar algo. Quando estava cercado de seus ministros, generais e conselheiros, homens bonitos, retos, eloquentes, o duque se sentia sozinho. Se sentia em perigo. Sabia que cada um deles tinha uma agenda oculta. Sabia que o julgavam. Sabia que queriam algo dele. Mas quando se sentava com Taitu, o ruído cessava. Taitu não lhe pedia nada. Se o duque dizia uma estupidez, Taitu não o corrigia para parecer inteligente, nem o adulava falsamente. Simplesmente aceitava a estupidez como parte do fluxo das coisas. Se o duque tinha medo, Taitu não lhe dizia não tenha medo. Taitu permanecia em silêncio, validando a existência desse medo, sustentando-o com sua presença. Pouco a pouco, a repulsa visual do duque desapareceu. Já não via a corcunda. Já não via o rosto deformado. Começou a ver, ou melhor, a sentir, uma integridade massiva. Começou a perceber que Taitu era o único homem inteiro em um palácio cheio de homens fragmentados. Ao cabo de 1 ano, o Duque Ai lhe disse: Taitu, você é o único homem em quem confio. Os outros são máscaras vazias. Você é real. Quero que seja meu primeiro-ministro. Quero entregar a você o governo do estado de Lu. Pense nisso. O homem mais feio do mundo, prestes a governar um dos estados mais poderosos, sem ter levantado uma espada, sem ter pronunciado um discurso, apenas por ser quem era. Taitu aceitou, mas com uma indiferença que desconcertou o duque. Não houve celebração, não houve gratidão excessiva. Foi como se tivessem oferecido a ele um copo d'água. E então, poucos dias depois, Taitu desapareceu. Foi embora. Simplesmente recolheu suas poucas coisas e voltou ao anonimato. O Duque Ai ficou devastado. Não como quem perde um funcionário, mas como quem perde um membro do corpo. Disse que o duque chorou e disse: o céu me puniu. Tirou de mim o único homem que me servia de espelho para minha própria alma. Agora estou sozinho de novo com estes manequins. Aqui é onde a maioria das histórias terminaria, com a moral de a beleza está no interior. Mas nós não nos contentamos com morais infantis. Nós queremos entender a mecânica. Queremos ver as engrenagens. Na história original de Zhuangzi, Confúcio aparece para explicar este fenômeno. Um discípulo lhe pergunta: Mestre, este homem não tinha status, nem beleza, nem poder, nem conhecimentos especiais. Não dizia nada importante. Apenas repetia o que os outros diziam ou assentia. E, no entanto, o duque lhe entregou o reino. O que ele tinha? Confúcio, com uma seriedade clínica, responde: esse homem possuía a plenitude da virtude. Seu D estava intacto. Vamos parar aqui. A palavra virtude no Ocidente foi destruída. Nós a associamos com ser bom, com moralidade, com se comportar bem, com ir à missa aos domingos. Isso não é o D taoísta. D significa potência.
significa eficácia, significa integridade. É a mesma virtude que uma semente tem para se tornar árvore. Não é uma virtude moral, é uma virtude energética e física. Taitu tinha seu D completo. O que isso significa em termos de neuropsicologia moderna? Significa que Taitu não tinha vazamentos. Olhe para você mesmo. Olhe para as pessoas perfeitas das revistas. Estão cheias de vazamentos. Sua energia escapa constantemente tentando manter uma imagem. Quando você entra em uma sala preocupado se sua roupa combina, se sua barriga está aparecendo, se seu cabelo está bom, você está fragmentado. Seu sistema nervoso simpático está disparando alertas de ameaça social. Você está em modo luta ou fuga sutil. Você está projetando insegurança. Você está projetando necessidade, e a necessidade é o anticarisma. Biologicamente, a necessidade cheira a fraqueza. Cheira a que você é um recurso que vai drenar o bando, não contribuir. Taitu, devido à sua deformidade, tinha sido expulso do jogo social desde o nascimento. Não podia competir em beleza. Não podia competir em força. Então ele fez a única coisa que um sábio pode fazer. Renunciou a competir. E ao renunciar a competir, renunciou à necessidade de aprovação. Ao não precisar que o Duque o aprovasse, Taitu se tornou um espelho limpo. Não havia ruído em seu sinal. Seu sistema nervoso estava regulado no que chamamos de estado vagal ventral. Segurança, conexão, calma. E os seres humanos são animais de bando. Temos neurônios espelho. Quando o Duque, que vivia em estresse crônico, paranoia e cortisol, se aproximava de Taitu, que vivia em aceitação radical e calma, o sistema nervoso do Duque sincronizava com o de Taitu. Chama-se corregulação. Taitu não fazia nada. Taitu era uma âncora de segurança. Por isso o amavam. Não porque fosse bonito, mas porque estar ao lado dele parecia como voltar para casa. Parecia como parar de fugir. Confúcio diz no texto: quando a virtude sobressai, a forma física é esquecida. Isso não é uma metáfora poética. É um fato cognitivo. O cérebro humano prioriza a informação. Se o sinal de segurança e poder, o D, que uma pessoa emite é forte o suficiente, o córtex visual passa para segundo plano. Você deixa de ver a corcunda, deixa de ver a cicatriz, deixa de ver a assimetria, só vê a luz, só sente a presença. Mas nós fazemos o contrário. Confúcio adverte: os homens de hoje esquecem o que deveriam cultivar, o espírito, a integridade, e cultivam o que deveriam esquecer, a forma externa. Polimos o vaso até desgastá-lo, enquanto a água em seu interior apodrece. Operamos o nariz, injetamos toxinas para paralisar os músculos do rosto, nos matamos de fome. Tudo para sermos amados. E, no entanto, quando chegamos ao encontro, quando chegamos à reunião, estamos tão aterrorizados de que a máscara se quebre que nossa vibração é de pânico. E as pessoas notam. As pessoas se afastam, não pelo seu nariz, mas pelo seu medo. Entendemos o diagnóstico. Estamos doentes de forma. Estamos presos na tirania da retina. Como saímos? Não vou dizer para você parar de tomar banho ou engordar de propósito. Isso seria reacionário. O tal não é estúpido. O tal é eficiente. Proponho uma prática de engenharia reversa. Vamos aplicar a estratégia do corcunda. Vivemos em uma cultura ocular centrista. Tudo entra pelos olhos. A estratégia de Taitu é tornar-se interoceptivo. A interocepção é a capacidade de sentir seu corpo de dentro, não de julgá-lo de fora. Passo 1. O jejum de espelhos. Durante os próximos 7 dias, reduza sua interação com os espelhos ao mínimo higiênico indispensável. Olhe para tirar uma remela ou para não sair com manchas de comida. Ponto. Proibida a verificação de segurança. Você sabe a que me refiro.
Aquele momento antes de sair em que você olha, se vira, encolhe a barriga, procura o ângulo. Esse momento é veneno. Esse momento é onde você diz ao seu cérebro: não sou suficiente, tenho que enganá-los. Corte esse circuito. Sinta ali a ansiedade de não se olhar. Sustente-a e saia para a rua. Aprenda a caminhar sem saber como você parece. Aprenda a confiar em como você se sente. Passo 2. Cultivar o Di, o acúmulo de potência. Taitu acumulava presença porque não a gastava tentando impressionar. Como se faz isso hoje? Através do silêncio ativo. Quando estiver em uma conversa, pare de preparar sua resposta. Pare de pensar se está sorrindo bem. Pare de pensar no que vão pensar de você. Desapareça. Coloque 100% da sua atenção na outra pessoa. Torne-se um espaço vazio para que o outro exista. Você verá algo mágico. As pessoas se apaixonarão por você. Não porque você seja bonito, mas porque você está dando a elas o presente mais raro do século XXI. Atenção real, sem julgamento. Isso é o que Taitu fazia. Ao não ter ego para defender, podia receber o outro completamente. Passo 3. A meditação da feiura. Isso vai soar duro. Se você tem um defeito físico que te atormenta, uma cicatriz, calvície, sobrepeso, um nariz grande, pare de tentar amá-lo com afirmações falsas. Não diga, sou lindo, se você não acredita. Seu cérebro sabe que você mente e cria resistência. Em vez disso, pratique a neutralidade radical. Sente-se, feche os olhos, leve sua atenção a essa zona do seu corpo. Sinta a vida nela, sinta a circulação, sinta a temperatura. Essa parte de você não é um objeto estético. É um tecido vivo, é funcional. Existe para manter você vivo, não para decorar o mundo. Retire o rótulo de feio. Retire o rótulo de bonito. Apenas é. É parte da sua totalidade. Quando você para de gastar energia odiando uma parte de si mesmo, essa energia volta para o seu centro. Seu D aumenta. Seu olhar se torna mais profundo. Sua voz mais ressonante. A verdadeira beleza não é simetria. A verdadeira beleza é a ausência de conflito interno. Um animal selvagem nunca é feio, porque nunca se julga. Um gato de rua caolho tem mais dignidade e presença do que um modelo inseguro. Porque o gato está inteiro. O modelo está dividido. Seja como o gato. Seja como Taituo. Quero que você entenda isso em nível celular. Não é misticismo. Quando você se obceca com sua aparência, ativa o sistema de ameaça. Sua frequência cardíaca sobe. Sua voz se torna mais aguda e tensa. Seus microgestos faciais tornam-se rígidos. Seu olhar se torna esquivo ou agressivo. Você está enviando sinais biológicos de predador ou de presa. Quando você pratica a aceitação radical de sua essência, o que chamamos de cultivar o D, ativa o sistema de calma. Sua voz desce para um registro mais grave e ressonante. Isso é comprovado cientificamente. O nervo vago regula as cordas vocais. Seu rosto relaxa, desaparece a cara de máscara. Seu olhar se torna estável. Você está enviando sinais biológicos de líder ou de abrigo. O mundo está cheio de predadores e presas. O mundo está faminto por abrigo. Aitaituo era o abrigo definitivo. Por isso o rei queria lhe dar o poder. Porque o poder real sempre busca a estabilidade. Por isso as mulheres o desejavam. Porque o desejo busca segurança para poder se soltar. Sua beleza externa é um ativo depreciável. A cada dia vale menos. A gravidade e o tempo são invictos. Se você aposta tudo nessa carta, está investindo em uma empresa que vai falir com certeza. É matemática, sua essência, sua capacidade de corregulação, sua paz interna, é um ativo apreciável. Vale mais com o tempo. Um velho sábio é mais magnético do que um jovem tolo. Onde você está colocando suas fichas? Na embalagem que apodrece? Ou na luz que a habita? A lenda de Aitaituo não é uma história sobre um homem feio.
É uma história sobre você. É uma história sobre a jaula invisível na qual você decidiu viver. Você passou anos polindo o vaso. Gastou fortunas envernizando-o, pintando-o, vigiando para que não tenha nenhuma única rachadura. E você está tão ocupado cuidando da porcelana que deixou a vela que havia dentro se apagar. E um vaso escuro, por mais perfeito que seja, é apenas um objeto frio em um quarto escuro. Ninguém se apaixona por um vaso. Nós nos apaixonamos pela luz. Ai Taitu era um vaso quebrado, sujo, deformado. Mas a luz que ardia dentro dele era tão furiosa, tão quente e tão constante, que ninguém conseguia olhar para outra coisa. Pare de pedir desculpas pelo seu rosto. Pare de pedir desculpas pelo seu corpo. Pare de tratar seu veículo como se fosse sua identidade. Cuide da chama. Cuide da sua integridade. Cuide da sua calma. E você verá como, paradoxalmente, quando parar de tentar ser bonito, o mundo não conseguirá parar de olhar para você. Não pula o vaso. Cuide da luz que brilha em seu interior. Continue caminhando em direção ao seu próprio centro. E se quiser que caminhemos juntos, inscreva-se no Além do Yin e do Yang. Aqui não vendemos espelhos. Aqui quebramos ilusões. Obrigado por ouvir.